Bonsoir, Leandro Fontevassi aqui do Le Francês. E aí pessoal, beleza? Então, na live de hoje nós vamos aprender, na verdade não, vamos continuar aqueles 30 verbos mais importantes, aí, os mais utilizados no francês, d'accord? Então vamos lá. Salut monsieur, salut, ça va bien? Léa Les Bravo, bonsoir, seja bem-vindo, Regia Crazy, ça va? Então, pessoal, hoje nós vamos continuar um pouco da live de ontem, com os verbos mais utilizados no francês, beleza? Bonsoir, Fabrício, seja bem-vindo. Salut, Cacaya. Donc, vous êtes tous bienvenus, mes amis. Ó, já comecem a... Não tá me ouvindo? Calma aí. Alô, alô. E agora? O som tá saindo? Digam aí, vocês estão me ouvindo, pessoal? O áudio tá bom ou não? TBL Trader. Salut. E aí, tá melhor o áudio? Estão me ouvindo? Ô, cara, que isso. Eu agradeço aí o elogio. Je vous remercie vraiment de votre éloge. Ah, que bom. Ah, perfeito. Merci, TBL Trader. Monsieur Paulo. Monsieur Paul. Vamos lá, pessoal. Continuando. O último verbo que nós vimos ontem foi o verbo prendre, beleza? Então, o que é o prendre mesmo? Fazer uma petite révision. O prendre significa, no francês, pegar, tomar, beleza? Então, a gente pode utilizá-lo tanto dentro de um contexto, de pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um táxi, ou mesmo para tomar, tá? Tomar, dessa forma, beber. Je prends un café, je prends une bière, comme ça, d'accord? Então, se formos colocar aqui dentro de contexto, vou pegar o táxi dentro de 10 minutos. Je vais prendre un taxi dans 10 minutes, d'accord? Je vais prendre un taxi dans 10 minutes. Quando você quiser dar a gente diz esse advérbiozinho de tempo, dentro de, em tanto tempo, você vai jogar o dans, beleza? Então, podemos jogar também o EN. Bonsoir, bel galero. Ça va, mon ami? Seja bem-vindo, hein? Ok? Então, a gente pode utilizar dessa forma. Ça va? Agora aqui, o que você vai beber agora? O que você vai tomar? Eu posso colocar, qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez boire maintenant? Moi, je vais prendre de l'eau. Je vais boire de l'eau. Beleza? Então, pode utilizar dessa forma. Próximo verbo aí, nós vamos com croire. Croire. Qu'est-ce que croire en français? Significa crer, acreditar, tá? Então, quando a gente utiliza o croire, normalmente nós temos o croire en. Beleza? Por exemplo, se dissermos, você crê em Deus? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Então a gente vai utilizar o EN, a regência dele. Beleza? Como que a gente conjuga na primeira pessoa do singular? Simples. Je crois. Cuidado aí que eu vejo muito aluno errando, principalmente na questão da pronúncia aí, sobre o OI. Então, quando você tiver a junção do O e do I, som de UA. Não esqueça, hein? Salut, viver com simplicidade. Soraya, seja bem-vinda, hein? Bonsoir, mes amis. Vous êtes très bienvenue. Beleza, gente? Então, quando a gente trabalhar esse je crois, sonzinho de UA. Je crois, crois, tá? E o S sempre muet. On va pas prononcer. Então, a gente não vai pronunciar o S. Beleza? Por exemplo, est-ce que vous croyez... je sais pas. Est-ce que vous croyez... os extraterrestres. Então você crê em extraterrestre, você acredita em extraterrestre, a gente pode colocar dessa forma. Beleza? Qualquer dúvida, vamos colocando aqui e a gente vai praticando. Próximo verbo aí é o mettre. Mettre. Qu'est-ce que é mettre, Leandro? Mettre significa colocar, pôr. Ou você pode entendê-lo também fazer essa associação. Meter, pôr, colocar. Fica mais fácil. Porque se você pensar apenas com colocar, tem muitos alunos que não entendem corretamente aí essa associação, tá? Então, mettre, por, colocar, beleza? Bonsoir, simplesmente Joana. Seja bem-vinda, hein? Salut. Ok? Mettre. Quando eu digo assim no francês, eu coloco, eu ponho. A gente fala assim, ó, je mets. Je mets. Há pessoas que utilizam, que colocam a pronúncia assim, ó, je mets.
Beleza? Então, eu, moi, Leandro, professeur Leandro, je préfère, je mets. M-E-T-S. Então, a grafia aí vai ser o quê? M-E-T-S, tá? Quando colocarmos com o vous, ou seja, você põe, você coloca, a gente dobra o T. Então, fica vous mettez. Vous mettez. E esse sufixo, ou seja, esse fim da palavrinha com o EZ, mettez, mettez, beleza? Vous mettez. Dessa forma, pessoal. Ok? Tranquilo? Então hoje estou indo um pouquinho mais rápido, porque ainda tem muito verbo para a gente ver. E não sei nem se a gente vai conseguir passar isso tudo na live de hoje, tá? Bora lá, então. Próximo verbo, passer. Passer, tá? Passer. Este verbo é interessante porque quando nós utilizarmos dentro do contexto passer composé, ou seja, pretérito perfeito, passou, ou seja, se dissermos assim, cara, a live hoje passou rápido, ou mec, ou les gars, le live aujourd'hui a passé vite, il a passé vite. Então a gente vai jogar aí com o avoir, tá? Quando envolver movimento, ou seja, vou passar na sua casa às 10 horas. Je vais passer chez vous à 10 heures, à 10 heures du soir. No passé composé, ou seja, eu passei na sua casa, a gente vai jogar o auxiliar être. Então tem que ficar esperto aí. Lembrar do contexto, tá? Então, por exemplo, eu passei na sua casa. Je suis passé chez toi. Je suis passé chez vous. Beleza? E aí você vai utilizar o être. Bonsoir, Kalita. Seja bem-vinda. Très bienvenue, mon ami. Vous êtes très bienvenue. Beleza? Qualquer dúvida, coloque aqui. Gente, le prochain verbe, c'est le verbe devoir. Devoir. Qu'est-ce que é devoir? Devoir, no francês, ele significa dever, ou ele pode dar também o sentido de ter que. Por exemplo, esta noite eu tenho que fazer as lições de francês. Eu devo fazer as lições de francês. Donc, ce soir, je dois faire le leçon de français. Ce soir, je dois faire le leçon de français. Ok? Então, fica dessa forma. Aí, lembrando, a característica lá do OI. O OI é o quê? Som de UA. Então, a grafia é essa. Nada de pronunciar dois, tá? Isso aqui é je. A pronúncia vai ficar isso aqui, ó. Je dois. Perdão, deixa eu colocar o acento para ficar mais claro ainda. Então, essa é a pronúncia. Je dois. Je dois. Ok? Pode colocar essa sílaba aí no A, mais forte. Je dois. Ok? Quando conjugarmos com vous, você deve, você tem que. Por exemplo, você quer falar francês, você pode, você consegue, mas você tem que se esforçar. Donc, vous devez faire des efforts. Beleza? Você tem que fazer esforço. Vous devez faire des efforts. Na verdade, não precisa fazer muito esforço não, tá? Basta você saber como e por onde começar. Beleza? Bonsoir, Orlando. Seja bem-vindo, hein? Então, Orlando, primeira vez acho que você chega aqui na live, né? Então, nós estamos vendo aqui os 30 verbos. Les 30 verbes les plus utilisés du français. Os 30 verbos mais utilizados na língua francesa. Ça va? Bora lá, gente. Continuando. Então, prochain verbe. Nous avons l'habitude d'utiliser souvent. Então, a gente tem o hábito de utilizar muito, que é o verbo parler. Como assim, Leandro? Que verbo é esse? Parler. Falar. Vous parlez français? Então, parler. Verbo do primeiro grupo. O que são os verbos do primeiro grupo? São como se fossem os nossos no português, os que têm o sufixo, ou seja, o término da palavra em AR. Cantar, falar, dançar. Beleza? Eles são mais regulares. Eles têm uma regularidade em seus sufixos. O que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou deixar quais são os sufixos com o verbo parler. Ou qualquer um que você encontre com um ER. Aí você vai falar, Leandro, e o aller? Não, aller ele tem um sufixo em ER, mas é um verbo completamente irrégulier. O verbo aller, gente, ele não está neste contexto de verbos regulares, tá? Então, aller, a conjugação dele é totalmente distinta. Como que a gente conjuga? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont.
diferente do parler, manger, danser, tá? Então, esse aqui a gente vai ter esse sufixo. Então, por exemplo, quando você utilizar o je vai ser o sufixo e. Quando for o tu, você vai colocar o sufixo, o sufixo es. Observação. No início, quando você estava ainda aprendendo, não aprendendo, mas já praticando bem os verbos, já estava na faculdade, muitas vezes eu perguntava para meus amigos, cara, como é que é a conjugação de tal verbo? Como é que não sei o quê? Principalmente na característica da utilização com tu, um colega meu foi e me falou, ó, aprenda assim, ó, Monsieur tu ne sort jamais sans son chien S. O que é isso, Leandro? Então, literalmente, o senhor tu nunca sai sem o seu cachorro S. Então, a dica para vocês é a seguinte, tá trabalhando com o pronome tu, lembre-se, opa, eu tenho que ter o S, ES, mesmo quando for verbo irregular, nem suma, a maioria das vezes a gente vai botar o S, tá? Então, atenção. Por exemplo, prendre, je prends. Pardon, coloquei o je. Tu prends, eu vou colocar. Venir, tu viens, então vai ter o S. Não somente isso, nos verbos irregulares, mas principalmente com os verbos regulares, sempre. ES, sufixo ES, beleza? Então, tu é. Esse sufixo, quando trabalharmos com il, ele vai ter esse sufixo, beleza? Daqui a pouquinho a gente já conjuga o conjuga com todos os pronomes aí, rapidão. Donc, nous, teremos esse sufixo. Com o vous, com o vous, ez, beleza? E sempre, alors toujours, à la troisième personne du pluriel. Então, na terceira pessoa do plural, gente, independente, sendo verbo regular ou irregular, você sempre vai ter esse sufixo ENT, tá? Aí você pergunta, Leandro, eu pronuncio isso? Non. Quand on utilise le pronom, je vais dire, troisième personne du pluriel, ENT, on ne prononce pas. A gente vai pronunciar levemente quando for, por exemplo, o verbo prendre. Eles pegam, eles tomam, ils prennent, bem sutil. Ou quando trabalhamos aí o verbo venir, eles vêm, ils viennent, beleza? Dessa forma. Então, normalmente, se a gente pegar aqui agora o falar, vamos lá, eu falo, je parle, e pode colocar o L bem forte, bem seguro, tá? Nessa pronúncia, je parle, d'accord? Je parle français, d'accord? Vamos lá. Tu parles. La même chose. Tu parles. Ça va? Ele fala. Il parle. Elle parle e on parle. Então não esqueça. Você que está iniciando seus estudos no francês, ou mesmo você já tem um certo hábito, você já pratica, quando você for pegar a terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela, ou entre aspas, o agente, que é o on no francês, o sujeito oculto, sempre coloque o on, porque dessa forma você já fica familiarizado com ele, tá? Você já fica familiarizado e você já entende como que é a utilização dele, beleza? Então, por exemplo, deixa eu explicar rapidinho o on, como que funciona o pronome on. O sujeito oculto é o quê? É aquele que não está na estrutura. Se dissermos assim, no Brasil falamos francês. Perdão. No Brasil falamos português. Opa, quem fala português no Brasil? Nós. Ou seja, a gente, entre aspas. Então você pode utilizar o on dessa forma, tá? Au Brésil, on parle portugais. Au Brésil, on parle portugais. Et moi-même, je presque dis à nouveau français. Quase que eu falei novamente o francês, tá? Entenderam? Então, continuando, gente. Aí com a nós. Nous parlons, beleza? Sempre esse sufixo aí, ONS, mesmo sendo o verbo irregular. A gente vai trabalhar o ONS, ok? Vous parlez, tá? Esse le, como se fosse do LE e um circunflexo, tá? Vous parlez. Terceira pessoa aí do plural, il parle. É mais sutil, é mais fraco. Quando você pega ali, ele fala, il parle. Beleza? Ele fica mais forte. A mesma coisa.
Je parle, tu parles, il parle. O L fica mais exacerbado, tá? Você o pronuncia com mais vigor. Agora, na terceira pessoa lá, il parle, mais sutil, parle, tá? Devido ao contexto de ter o ENT, mas só que ele não é pronunciado. Então, esse parle, ele sai muito mais, mais fraco, beleza? Próximo, tá tranquilo? Tá fácil aí de entender, de internalizar essa questão? Beleza? E vocês, escreva aqui para mim, já em francês, c'est clair. Qual a língua que vocês já falam? Qual a língua que vocês já falam? A língua que vocês estão aprendendo, além do francês. Se for apenas o francês, coloque aqui. Je parle, nanana, e a língua. Em francês, é claro. Vamos lá. Próximo verbo aí, nós vamos ter o trouver. Trouver, verbo do primeiro grupo. Mais um verbo do primeiro grupo, tá ok? Então, esse verbo significa o quê? Achar. Achar, tá? Achar. Eu posso utilizá-lo dentro de um contexto. Por exemplo, eu perdi minha carteira. Não consigo achá-la. J'ai perdu mon portefeuille. Je n'arrive pas à le trouver. J'ai perdu mon portefeuille. Je n'arrive pas à le trouver. Eu perdi minha carteira, não consigo achá-la. Esse trouver, então, eu vou utilizar dessa forma. Achar, tá? Mas, como tudo no francês, a gente sempre tem o mas. Então, ele significa também dar opinião. Eu posso colocar assim, eu dou minha opinião. Je trouve que. Je trouve que. Tá? Eu acho que. Então, eles utilizam também dessa forma, com este contexto. Je parle portugais, l'espagnol et l'anglais. C'est ça, mon ami. Et très bientôt, j'espère que tu parles le français aussi, n'est-ce pas? Então, logo mais vai estar falando francês aí. Je parle un peu. Régia, tu parles un peu de quoi, mon ami? De français, d'anglais ou quelle langue? Bravo, Fabrício, c'est ça. Beleza, gente? Então, quando quiser utilizar o trouver dentro de um contexto também de achar, você pode pôr dessa forma. Je trouve que. Então, eu acho que o francês é uma língua maravilhosa. Je trouve que le français est une langue merveilleuse. Beleza? J'apprends l'anglais. Ah, ça va. Je parle un peu français. Oui. Oh, Reg, neste contexto você vai colocar je parle un peu de, tá? Eu falo um pouco francês, eu falo um pouco de. Então a gente tem a preposiçãozinha de aí, tá bom? Je parle un peu de français. Sempre que trabalharmos esses peu de, beaucoup de, plus de, eu sempre vou adicionar a preposiçãozinha de, beleza? Então fica sempre assim, ó. Peu de. Opa. Plus de. Se utilizarmos aí o beaucoup, 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 beaucoup de, d'accord? Comme ça, mes amis. Donc, vous parlez un peu de français et j'espère que vous arrivez à parler beaucoup plus avec moi. A palavra francês, em francês é masculina ou feminina? J'habite au Luxembourg et je sors avec un français. Ah, très bien. Qual você quer falar, tipo assim, o francês, a língua, o francês de um modo geral vai ser le français, masculin, Fabrício, le français, d'accord? Le français, o francês, tá? Eu posso falar, por exemplo, o idioma francês, l'idiome français. Agora, se eu colocar assim, a língua francesa, la langue française, ok? Então, dessa forma. Vamos aí, gente, vamos lá. Prochain verbe, sur le verbe donner. Donner, ok? Donner. Observação, très importante. Então, observação legal e muito importante é o seguinte. Quando utilizarmos o donner, ou seja, o dar, lembre-se, você dá alguma coisa para alguém, a alguém. Então, com donner, a gente vai utilizar muito o quê? Le COI, le complément d'objet indirect. Isso aí dá uma dor de cabeça nos alunos tremenda. Nunca sabem quando colocar, não sabe se coloca me, lui, leur. Aí mistura e coloca moi, toi, mistura com os tônicos. Eles font vraiment le scandale, un petit bordel. Eles fazem uma baguncinha realmente com a utilização. Vamos lá, donner, donner, ok? Je donne quelque chose à quelqu'un, tá? Par exemple,
Deixa eu pensar um contexto bacana aqui com donner. Minha mãe me deu 20 euros. Ma mère m'a donné 20 euros. Ma mère m'a donné 20 euros. Beleza? Então a gente pode colocar dessa forma. Um pouquinho de árabe. Ah, que legal. Árabe é difícil, não é não, Carita? E por que você falou com eus no final aí? Por que você porque você usou que língua, né? Merveilleuse. Isso, c'est une langue. Eu falei de língua, então feminino. Mas se eu tivesse dito um idioma, le français c'est un idiome merveilleux. Merveilleux. E-U-X. Então aí o sufixo nós vamos ter E-U-X, tá? Então, merveilleuse. E não é marveilleuse, é mer, é mer. M-E-R. Fabrício, põe aí M-E-R, tá? Merveilleuse. Beleza? Então vamos lá, gente. Agora um verbo bem interessante também e très cool. Le verbe comprendre. Entender em francês, compreender, comprendre, tá? Comprendre. Então nós temos o sufixo aí todo radical do verbo pegar, tomar, que nós já vimos, com é mesmo? Prendre. Só que antes dele a gente coloca a sílaba comprendre. Beleza? Então entender, compreender, comprendre. Est-ce que vous comprenez le français? E vocês entendem o francês? Ou não? Ainda estão mais ou menos, estão meia boca, estão rastejando, engatinhando aí. Comment ça va votre compréhension de la langue française? Como que está a compreensão do francês aí? Ou seja, a qualidade auditiva, o écouter de vocês, gente. Bom que eu já quero passar uma dica bacana aí, para quem já está estudando ou pretende iniciar na língua, aprofundar os seus estudos. Bonsoir, SOS. Como ça va? Beleza? Então vamos lá, ó. A melhor forma para você melhorar a sua acuidade auditiva, ou seja, você o écouter, você entender melhor o francês, é você, por exemplo, praticar logicamente, estar em contato, ter contato com a língua. Então, uma das dicas que eu sempre passo para os meus alunos é você ouvir o quê? Jornal. Le journal français. O jornal francês. Sabe por quê? Porque o jornal, ele fala de uma forma muito mais pausada, muito mais simples. Simples que eu digo, uma linguagem que você vai realmente entender, do cotidiano. Ele não colocará gírias, tá? Então, ele não vai colocar gírias, ele vai colocar verlan. Não sei se vocês entendem verlan. Verlan é quando a gente pega a palavra e deixa lá o inverso. Ça s'appelle l'envers no francês. Tá? Por exemplo, louche. Louche é bizarro, mas eles pegam e falam chelou. Miséria, miséria, la misère. Eles falam lazermi, entende? Entre outras palavrinhas. Então eles colocam ao inverso. Bonsoir, Isabela. Como ça va? Seja muito bem-vinda, hein? Beleza? Tá começando ainda, isso. E coloque aqui para mim quais são as dificuldades que vocês têm com relação ao francês. Por exemplo, a dificuldade para escrever, você acha difícil escrever, você acha difícil falar, você acha difícil criar as estruturas mentais, ou seja, as sinapses, tipo assim, porque antes de você falar algo, você concebe na mente, né? Então, o que você tem como dificuldade? O que te atrapalha com o francês? J'ai crazy isso, je comprends tout, j'ai du mal à parler. Sim, o falar, digamos, ele é o último estágiozinho ali que a gente atinge, digamos. Só que como que funciona, por exemplo, com meus alunos? Eu sempre trabalho as 3 formas, ou seja, as 3 habilidades de um modo com uma sincronia, eu posso dizer assim. Porque não adianta eu só ficar focado ali em gramática. Até porque eu passo a gramática de um modo totalmente implícito, tá? Você aprende a gramática sem ter que ficar sabendo, isso é isso, isso é aquilo, ou COD, COI, não importa. Você vai aprender essa parte toda comigo de um modo implícito. Então, como? Realmente falando, praticando. E essa questão do falar, a gente precisa inicialmente, como eu estava falando, trabalhar as 3 formas, que é o quê? A escrita, a questão da leitura e as estruturas sinápticas, ou seja, as conexões neurais. Como que faz isso, Leandro? Isso tudo está no curso. Falando nisso, ele está com as matrículas abertas, tá? Nós temos ainda 3 vagas,
3 vagas, beleza? Falar e assimilar as estruturas, ótimo. E, pessoal, a dica que eu queria, a surpresa que eu falei que ia passar hoje na live é a seguinte, falando sobre isso, que o que eu pensei em fazer. Então, nessas últimas 3 vagas, nós vamos aí dar um desconto promocional de mais 50%. Então, o curso não vai ficar R$ 1.997 à vista. Antes ele estava R$ 4.500, a gente já deu desconto só nesses 3 dias aí que nós abrimos para matrícula. Então, faltam apenas 3 vagas. Se você quer garantir a sua vaga nessa turma, hoje ou até amanhã, no mais tardar, faça sua matrícula. Apenas R$ 999 à vista, tá bom? Ou 12 vezes de R$ 97,14, beleza? Falar e assimilar as estruturas. Então, essa era a grande surpresa. 50% de desconto nesse valor que eu já havia colocado, de R$ 1.997, tá? Você tem interesse, você quer reservar sua vaga? Me manda um direct que eu já falo contigo, ok? Falar e assimilar as estruturas. Sim, essa assimilação, ô Lincoln, ela é simples, tá? Ela é simples. Hoje em dia eu a vejo como simples porque eu já passei por todas as dificuldades. Então, tanto da questão de assimilar essas estruturas, eu tinha dificuldade, não conseguia. Eu estudava, aprendia os verbos, sabia. Eu lembro de pegar folhas assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu pegava folhas A4 assim, ó, dessas assim, escrevi o verbo todo. Por exemplo, pegar aqui o vouloir. Je vais, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, il veut, boum. Aí colocava aqui, je vais, nananana, eu pegava uma folha dessa inteira. Só que o que acontecia? Na hora que eu ia utilizar o verbo, eu não sabia qual contexto, eu não sabia a forma de encaixá-lo dentro de uma estrutura. E é isso que começou a me deixar muito... eu ficava, sabe... Eu perdia a paciência, ficava desesperançoso, ficava travado. E foi quando eu comecei a colocar sempre dentro de um contexto prático. Então, antes mesmo, dependendo de encontrar o problema, a situação, eu já criava como que eu deveria falar, como que eu deveria pensar. E é isso que eu faço com todos os meus alunos, tá? Eu pego pela mão e mostro como você pode fazer isso, entendeu? De um modo simples, fácil e prático, tá? Logicamente que vocês já viram aí nos depoimentos, o pessoal com apenas 3 meses de aula, chegando aí no B2, quase no C1, com 3 meses, entendeu? Então, ou seja, o que é o C1? O C1 já é ali proficiente. O C1 é o nível que eles te pedem quando você já saiu, fez faculdade ou qualquer coisa, você tira um C1, C2 sem problemas, tá? Então, pessoal, vamos lá. Quero falar um pouquinho mais sobre essa questão de como você ficar fluente, como você desenvolver. Então, nos cursos, na metodologia que a gente tem aí, ela sempre é aquela metodologia engessada. É engessada, ela é aquela coisa tradicional. Você pega o livro, por exemplo, que isso aqui foi um livro que uma aluna me deu, ECO A2. Então, é o ECO A2. Os livros, por exemplo, principalmente esses da CLE, eles são muito bons. Eu indico sempre para meus alunos, se você vai estudar gramática, coisa e tal, eles são excelentes. Mas uma coisa quando você pega um livro desse, você fica lá estudando com os alunos, desculpe, mas você não vai evoluir. Você vai passar anos e anos estudando, você vai para o A1, A2, B1, B2, e quando você precisar realmente falar, você não vai conseguir. Porque esse tipo de livro, eles não trabalham a forma para você falar. Você vai passar anos na escola. Anos. Escute o que eu estou te falando. Vocês já devem conhecer, ou isso já ocorreu com vocês. Você conhecer alguém que passou anos ali na escola, de inglês ou então de francês, e quando precisa realmente falar, o cara trava. Ele não fala. Ele sabe, tipo assim, ele sabe tudo. Mas como que coloca isso dentro de um contexto? Não sabe. Era o que acontecia comigo. Era um dos grandes problemas. Eu sabia, eu já tinha visto, estudado as coisas, por exemplo, passé récent, futur proche, passé composé, imparfait. Quando eu precisava usar, eu falava, cara, não saía. É isso que eu sei como é que é. Então, Cálita, sobre a pronúncia, isso. Bacana essa parte. A pronúncia a gente aprende basicamente praticando, falando, só que entenda.
Se você inicia num curso ou com um professor que não te corrige a pronúncia desde o início, você vai ficar com muitos vícios de linguagem, na verdade com vários. E quanto mais tempo você passar naquele erro, ou seja, pronunciando de forma errada, falando as palavras sem saber o som do E, acento agudo, E, acento grave, o I, o A U, é mais difícil de você tirar esses vícios. Bonsoir, Edilane, seja bem-vinda, hein? Salut, Carla. Entendeu? Então, o que acontece? Como eu falei, eu pego na mão do aluno e ensino todas essas partes, todas essas estruturas frasais de base, ou seja, a base da língua. Quanto melhor for o seu alicerce, ainda mais no início do francês, dos estudos, você nunca vai ter problema. Você vai, basicamente, o que nem eu consegui. Com 3 meses aí, me comunicar, isso já morando na França, com 3 meses, então, já comecei a me comunicar, a falar com os franceses. Em 6 meses, eu fiquei fluente. Então, o que é a fluência? Como eu já expliquei, a fluência são vários níveis, tá? Você entender, você se fazer compreender, mas dependendo de uma forma, com uma certa dificuldade, isso você é fluente, só que você tem uma fluência baixa. Então, você pode aumentar, você pode melhorar a sua fluência. Como? Eu estou aqui para isso, então eu estou aqui para ajudar vocês nessa questão, tá? Beleza? Coloquem aqui mais dúvidas, gente, mais dificuldades que vocês têm aí, ok? Então, novamente, respondendo aqui algumas perguntas, algumas mensagens sobre até quando irão as matrículas. Pessoal, eu falei que faltam apenas 3 alunos para a gente fechar essa turma. Creio que amanhã ou no mais tardar, depois de amanhã, a gente já deve encerrar as matrículas, tá? Então, observação, não está mais naquele valor de 1.997 à vista, está 999 à vista, ok? Ou em 12 vezes de 97,14, beleza? Então, o que significa isso? Só te explicar, a minha hora-aula avulsa são R$150. Então, se eu fosse passar todo esse curso que você vai comprar e vai ter, você pagaria aí mensalmente 1.200. Seriam R$1.200 se eu fosse cobrar a minha hora-aula nesse valor. Para você com a quantidade mensal. São 6 meses, então o curso sairia para você a R$7.200. Você está entendendo? Você vai pagar no curso inteiro 999. Além disso, beleza, não quero pagar à vista. Imagine, você vai pagar para ter todo esse material, todos os PDFs, todos os podcasts, então todas as videoaulas que serão disponibilizadas na Hotmart, a minha assessoria, ou seja, a minha mentoria personalizada, além disso, tá? Então você vai ter o meu contato, você vai poder falar comigo, perguntar, tirar dúvida, você vai estar no grupo, então você está no grupo VIP com várias outras pessoas, da tua turma, lógico, onde para tirar dúvidas, para praticar e para cada vez mais você chegar ao teu sonho de ser fluente, beleza? Oi Lilian, oi Ilian, ça va? Como ça va, mon ami? Beleza? Então, como eu já falei, você que tem interesse, que quer garantir sua vaga, me manda um direct que será um prazer estar com você e te ajudar nessa questão, tá? Você quer entrar aqui online, né? Vamos lá. Fazer uma transmissão via Ilian Anlist. Ixi, não quer abrir aqui não. Acho que esse horário tá com muita live, calma aí. Beleza, pessoal? Então, outra coisa, você que está aprendendo, você está estudando, quer desenvolver sozinho, tome cuidado com, por exemplo, a forma que você vai começar a estudar. Então, um dos grandes problemas também dos alunos é não saber, ele não sabe por onde começar, não sabe se começa por verbo, observação. Essa dica aqui, ó, vocês conhecem o livrinho Le Becherel? É o livro de conjugação. Eu não indico o Becherel por quê? Porque ele é um livrinho que, além de você ter que ficar procurando as coisas, ele não te dá os verbos literalmente como são. Seja bem-vinda, Ilian. Então, ele vai te dar os verbos de acordo com cada grupo, tá? E muitas vezes, alguns eles são modificados. E isso atrapalha o aluno, tá? Principalmente, você vai perder tempo procurando o verbo similar, o verbo ali parecido, tá? Você vai perder tempo ali na questão
muitas vezes de ter que ficar, poxa, como é que é mesmo isso daqui? Ele é esse, mas não é, porque ele mantém somente o radical. Então, o que eu indico para vocês? Terminando a live, já baixe. Le conjuguer. Le conjuguer. Era o meu melhor amigo e vai ser o melhor amigo de vocês aí com relação aos verbos, tá? Em português significa o conjugador. É um aplicativozinho. Se o seu celular é Android, ele é gratuito. Eu acho que pro iPhone ele acho que custa uns $10, não sei, $1, uma coisa assim, mas ele é pago, tá? Mas tem outros, é claro. Mas é isso que você já tem que ter. Le conjuguer, para trabalhar os verbos, beleza? Outra dica aí que eu dou também para vocês com relação a esses estudos iniciais, cuidado com as regrinhas, não fique focado em gramática. Quanto mais você estudar gramática, quanto mais você ficar preso na gramática, menos você vai falar, tá? Por quê? Entenda, uma criança, quando ela começa a falar ali basicamente 2 ou 3 palavras, tá? 2 ou 3 palavras. Logo mais ela começa a formar pequenas frases, mas quando ela chega com 3 anos, que ela vai ter um vocabulário de mais ou menos 200 palavras. Só que entenda, ela demorou basicamente 3 anos para adquirir essa quantidade de palavras. Ou seja, 3 anos, poxa, é muito tempo para você ficar só ouvindo, só testando ali. Beleza? Então, existe uma forma, existe um método para cortar todo esse caminho, para fugir disso. Beleza? E é isso que foi a minha missão aí, a forma como eu consegui desenvolver esse método Fale Francês de Verdade. Beleza? Então, é uma forma onde você consegue, em 3 meses apenas, se comunicar para qualquer viagem, qualquer país francófono, tá? Pedir um táxi, pedir a conta no restaurante, pedir como é que fala? Você quer pedir o ticket, quer comprar o ticket do Palácio de Versailles, sem problemas, isso tudo é simples, tá? Porque são estruturas do cotidiano, e é isso que a gente vê no meu curso, as estruturas reais, as estruturas de base da língua, para você ficar fluente. Não tem esse negócio de ficar preenchendo lacuna e fazendo exercíciozinho e fica repetindo que nem um perroquet, que nem um papagaio não, tá? Pode ficar tranquilo. E outra observação, você que quer comprar o curso, que tem realmente vontade. Une vie avec les jeunes de l'église maintenant, mon professeur. Sim, rapidinho, Lincoln. Então, por exemplo, você que quer conhecer o curso, que tem interesse, se você quiser realmente, você me der a certeza que vai fechar a matrícula, eu te dou 30 minutos de aula de conversação gratuita, tá? Então você me manda um direct que eu te dou 30 minutos de aula gratuita, só para você sentir o gostinho, só para você perceber como que você consegue evoluir comigo, com as minhas aulas e com a minha metodologia, beleza? Eu preciso participar de uma vida com os jovens da igreja Mantenã. Sim. Então, Lincoln, a melhor forma você já tem. Você já está em contato com os jovens, né? Eles são jovens franceses? Est-ce qu'ils sont des jeunes français? Ou não? Ce sont des brésiliens? Ou são brasileiros? Mais par exemple, s'ils seront déjà de français, ce sera beaucoup mieux pour vous. Então, se forem já francês, jovens franceses, vai ser muito melhor para você, tá, Lincoln? Muito melhor, até mesmo como eu havia dito, a questão da prática e melhorar a acuidade auditiva, você estará no local perfeito, tá? Então, é assim que eu me desenvolvi. Não sei se eu contei para vocês já na live, na outra aula, como que eu fazia, como que eu melhorei, como que eu consegui praticar. Eu fingi que estava perdido. Eu morava em Aix-en-Provence, donc à l'époque j'habitais à Aix-en-Provence. Eu pegava minha bicicleta, cara, eu fingi que estava perdido, ficava pedindo informação, aí nisso eu começava a conversar, eles falavam, você é brasileiro? Sim. E nessa coisa eu ia fazendo amigos, fiz muitos amigos assim, também dessa forma. As primeiras vezes assim que me chamaram para sair foi dessa forma, hoje é sexta, a gente vai fazer un apéro, une soirée, que a gente diz aqui seria uma resenha. Quantas vezes eu fui lá para casa dos amigos, isso no início, era difícil, cara, ali 5 franceses, 6 franceses, eu ali no meio, a gente bebendo, conversando entre aspas, né, porque no início, travado de tudo.
Aí os caras rindo, brincando, eu ficava lá, tipo assim, ouvindo aquilo e rindo, eles rindo, kkk, fazendo piada, e eu lá na minha cabeça, não tô entendendo nada, mas eu fingi que entendia. Só que eu pensava, tipo assim, dentro de mim eu sabia, cara, eu preciso passar por isso, eu preciso ter esse contato, eu preciso estar aqui. E era difícil. Mas o que? Como eu falei, em 3 meses estudando, da forma como eu ensino para os alunos, da forma que eu aprendi de modo meio que intrínseco essa fale francês de verdade, eu já entendia, a melhor coisa, entender, já me fazia compreender, tá? Então é maravilhoso, mas no início, ixi, quantas vezes, quantas noites eu saí, eles me chamavam, me mandavam mensagem, ligavam, era complicado de entender, era complicado ficar ali muitas vezes com aquela cara de paisagem, rindo assim, e você não tinha nem entendido as coisas. Passei muitas vezes por isso, eu tenho certeza que vocês entendem, vocês sabem do que eu estou falando. Trabalho embarcado com profissionais da Perenco que são franceses. Ah, entendi. Bacana. E você fala muito com eles? Você tem um hábito como é que eu falo? Você está ali em contato com eles frequente, Lincoln? Porque muitas vezes a gente estudando francês aqui no Brasil, o que ocorre? Você tem aquela 1 hora, 1 hora e meia de aula. Oi, Gisele, bonsoir, pardon. Acabei esquecendo aqui. Je dis bonjour, bonsoir. A gente não tem contato com a língua. A gente estuda, por exemplo, 1 hora e logo depois vai para o português. Só fica no português, português, português. E isso é o que atrapalha os alunos, principalmente no início, a ter um lastro. O que é um lastro? É você ter uma quantidade X de tempo de escuta da língua. Porque se você não, por exemplo, uma dica aí para quem já quer viajar, abrindo as fronteiras, voltando tudo ao normal depois dessa pandemia, cara, quanto mais você ouvir, quanto mais você praticar o francês nesse início, é muito melhor. Você vai chegar lá, você já chega muito mais apto, você já chega preparado para o linguajar, preparado para o acento, pour l'accent français, que é totalmente diferente de quando você está praticando, por exemplo, no caso comigo e tudo, mesmo que eu fale rápido, cara, eu sou fluente, sou proficiente, mas eu tenho sotaque, não tem como. É igual você ouvir um brasileiro, um francês que aprendeu português. Ele pode passar anos no Brasil, ele ainda sempre vai ter aquele sotaque. A gente pode ser fluente, pode ser proficiente, falar muito bem, mas a questão do sotaque a gente perde, cara, dificilmente, tá? Dificilmente. Na plataforma. Ah, entendi. Sim, toda hora. Então, melhor ainda. Ou seja, se a gente começar a estudar junto, vai ser muito mais fácil, porque você vai estar criando as sinapses, ou seja, você vai estar fazendo os links neurais o tempo inteiro, praticando com eles, colocando em prova o que você vai estudar. Entende? Ou seja, tudo que a gente estudar, você vai conseguir transpor para o teu contexto de trabalho, o teu contexto de vivência ali na hora do almoço, não sei se você almoça com eles, na hora do trabalho, então fica tudo mais simples, tudo mais, digamos, a gente encurta o processo, tanto na questão de tempo, tá? Quanto de gastos, porque se você botar no papel, você for fazer um curso, cara, você vai passar anos, você vai pagar muitas mensalidades, tá? Então, questão, por exemplo, custo-benefício. O que é melhor? Você passar anos de uma escola perdendo tempo ali, enrolando, sendo enrolado, conhecimento a conta-gotas, ou você paga um valor justo, muito inferior ao que você pagaria nas escolas, que é no caso disso que eu já falei para vocês do meu curso, e aprende, realmente, você aprende. São o quê? 2 meses, 3 meses, cara, você já está muito bem. Com 6 meses você já está fluente. Beleza? Foi o que eu falei. Bonsoir, Giovana, seja muito bem-vinda, hein? Aí você pode pensar, cara, isso é muito bom para ser verdade, ou pode ser inacreditável. Não, eu te entendo, eu sei, eu pensaria a mesma coisa. Isso é inacreditável, isso é surreal. Mas aconteceu comigo e com centenas de alunos meus já. Tanto que vocês podem ver aí no feed. Vocês podem olhar aí no feed, o pessoal, e eu tenho mais testemunhos para mandar para vocês, tá? É que a questão tem que fazer toda essa edição e tudo, então isso leva um tempinho, tá ok? Beleza? Giovana, você já estuda o francês? Já está praticando? Conta aí para nós a sua história, Giovana, com o francês. Est-ce que vous parlez déjà le français?
Mande aqui, pessoal, algumas perguntas. O que mais vocês querem saber? Vamos aproveitar a live de hoje para tirar dúvidas. Por exemplo, o que mais vocês querem saber do curso, da metodologia, como são as aulas, como que é a didática? Tipo assim, eu recebi algumas mensagens perguntando como que é o material. Vou ter lição? Sim, nós vamos ter lições, só que as lições todas, elas estão dentro de um contexto prático, tá? Um contexto já preparado para você falar, tá? Como eu já disse, você vai aprender tudo isso, mas não vai estar fora da questão de escrita, de prática oral, de exercícios de QT, tá? Então eu vou trabalhar todas essas 3 habilidades com sincronia, com uma forma, tipo, como é que eu digo? De um modo único, bem simples e prático, tá? É simples e prático. Não sei se vocês viram lá a aula da live. Então, basicamente, vocês perceberam ali com alguns minutinhos um número de estruturas que a gente consegue fazer com aquele pouquíssimo. Acho que eu deixei 2 verbos, 2 ou 3 verbos. As aulas são online ao vivo. Então, gente, o Calita e Regia Crazy é o seguinte: o curso em si ele tem a duração de 6 meses, tá? Então são 6 módulos, Em cada módulo aí nós temos 8 horas aulas, tá? Então são 8 horas aulas. Pas plus que ça, não mais que isso. Lógico, eu tenho o bônus que eu vou passar para vocês também, dependendo de mais 4 horas. Então a gente pode colocar aí 12 horas aulas por módulo, tá? Então, beleza. Você vai ter essa aula ao vivo, quando a gente vai fazer semanalmente, mas dentro da própria plataforma você já vai ter as videoaulas, entendeu? Então, como que funciona? São 6 meses de duração o curso, tá? Com todo o PDF, com todo o material, com todas as lições e uma vez por semana a gente vai ter uma aula ao vivo, tá? A gente vai ter uma aula ao vivo e dentro desse âmbito você vai tirar dúvidas, você vai falar comigo, a gente vai praticar, tá? Sobre as aulas são com cada pessoa, as aulas são online ao vivo. Essas primeiras aulas ao vivo eu vou fazer presencial, tá? Ou seja, eu e você. Então, essas primeiras aulas nós faremos tete a tete. É você e o professor, entendeu? Então, por quê? Porque é necessário que eu te dê esse acompanhamento. É por isso que eu expliquei a questão de eu não pegar uma turma grande. Então, a minha turma ela não é grande, tá? Para que eu possa fazer esse trabalho, beleza? Excelência no trabalho. Então, fluência, eu poderia pegar muito mais alunos, só que eu não faria um trabalho com excelência. Vocês não teriam esses resultados que vocês têm visto aí no feed do Instagram ou lá no YouTube, que eu coloco lá também. Por que eu consigo esses resultados? Porque eu trabalho tete a tete, basicamente. Os aulões ao vivo vai ser para todo mundo, tá? Todo mundo vai poder interagir, perguntar, conversar. Vou dar o espaço para a gente praticar com cada um sem problemas. Só que uma vez por semana eu vou marcar contigo e a gente vai ter uma aula presencial, beleza? Então fique safo disso, já fique sabendo isso. Além do que você vai ter o meu contato, então o meu contato direto, tanto no Telegram como no WhatsApp. Você pode mandar lá, Leandro, estou com dúvida nisso. Mandar onde? Você manda no grupo e eu respondo a tua dúvida no grupo. Por quê? A sua dúvida geralmente é a dúvida de outras pessoas. Entendeu? Beleza? Então, gente, não esqueçam. A promoção, esse desconto aí de 50%, ele vai até amanhã, beleza? Até amanhã. Então, de 4.500 foi para 1.997 e agora mais 50%. Então, 999 apenas, beleza? À vista ou em 12 vezes de R$ 97,14. Poxa, só você parar e pensar, cara, olha o tanto que eu vou receber por apenas R$ 97,14. É muita coisa por pouco valor, ou seja, o custo-benefício está excelente. Você não encontra isso em local nenhum. Você pode olhar todos os cursos aí, pode ver todos os valores e o que eles entregam. Não chega nem aos pés daqui do que eu estou oferecendo para vocês, tá bom? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa sobre o curso, sobre as aulas? Vamos lá, vamos interagir aí um pouquinho mais. Foram 40 e poucos minutinhos aí de live hoje. O que mais que vocês querem saber?
Vamos lá. Nada? Tô só ouvindo o cri, cri. Beleza? Então, pessoal, então é isso, tá? Mande um direct. Alô, opa. Então é isso, pessoal. Manda um direct, fala comigo. Se tiver qualquer dúvida, a gente se conversa, tá bom? E não esqueça, depois eu termino todos esses outros verbos aí com vocês, sobre os 30 verbos mais utilizados, beleza? Os franceses com Calita é o seguinte, eles têm, sim, eles têm um pouquinho, tá? É normal, eles são bem, até com brasileiro, eles têm. E porque o que ocorre? Os árabes lá na França, eles são um povo muito, lógico, eles têm a cultura deles, são muito barulhentos e tudo. E eles muitas vezes não são de respeitar muito os franceses, tá? Os franceses são bem discretos, eles falam baixo, tanto que você, por exemplo, você vai ao restaurante, você vê criança francesa, eu achava muito engraçado, criança, tipo assim, bebê, 2 anos, 3 anos, bebê bonitinho sentado à mesa, não fica gritando, não tem aquela choradeira, tanto que, cara, os franceses são muito conhecidos por serem pais excelentes na disciplina. Eles ensinam assim as crianças de uma forma que você fica, cara. E lógico, eles são tanto quanto frios com seus filhos, mas eles têm essa certa um pouquinho de preconceito com os árabes, sim, tá? É normal. Eu tinha um amigo até, ele era racista pra caramba. Eu lembro a primeira vez que ele falou, cara, c'est noir lá, mas qu'est-ce qu'il fait? Tipo, tá, em português, basicamente, cara, ele escorraçou, falou mal do cara porque ele era negro. Eu lembro que e ele era branco dos olhos azuis. E aí eu falei, caraca, não quer dizer que se eu fosse negro ele não, nem estaria falando comigo. Mas eu fiquei em choque essa vez aí que um francês, um colega meu, agiu de forma bem racista, tá? Alguns dias pensei em ir ao Canadá, especificamente Quebec. Lá fiquei sabendo que o francês é local. O que diferencia do convencional? Orlando, o que diferencia lá são, dependendo, algumas expressões, tá? Por exemplo, quando nós utilizamos aí os números, a gente chega no 60, soixante. No francês de Quebec, até no francês da Bélgica, a gente fala assim, ó, septante. Então 70 é septante, septante, octante, nonante, que seria no francês da França, soixante-dix, 80, 90, tá? Então, por exemplo, 71, 60, 71, 72, 73, 73, tá? 85, 85. Então, algumas coisinhas, algumas expressões, algumas pouca coisa, tá? Mas é basicamente também o que muda um pouco é o sotaque, tá? O sotaque deles é muito mais carregado, parece que eles estão cantando. C'est comme, par exemple, là, maintenant je parle avec vous parce que vous devez apprendre le français, c'est une chose très cool. Então, quando eles falam, eles têm um sotaque um pouco mais, parece estar cantando, tá? Mas de forma geral é a mesma coisa, como se fosse o português aqui do Brasil, português de Portugal. Lógico, o português de Portugal é muito mais difícil de se compreender, tá? Principalmente porque quando eles falam é bem rápido, né? Embora sejam as mesmas línguas, tá? Que horror. Mas faz parte, né? Tanto meus amigos, eles não achavam que eu fosse brasileiro. Eles falavam que eu era... O que eles falaram pra mim já? Falaram que eu era italiano, que eu não era brasileiro, que eu não tinha cara de brasileiro. Falaram que eu era italiano, uma vez falaram que eu era australiano. Esses países, tipo, mais da Oceania também. Nova Zelândia, falaram que eu era da Nova Zelândia. Aí eu falei, cara, mas por quê? Vocês acham que o Brasil eles têm essa visão do Brasil, tipo assim, carnaval, futebol, eles só sabem falar disso, só carnaval, futebol. O Brasil, infelizmente, a nossa cultura é o que ela mostra, né? É só isso. Carnaval, futebol, só esse tipo de coisa. Então eles não têm noção de quão grandes são as belezas do Brasil, de quão maravilhosa, por exemplo, é a cultura brasileira de um modo geral, por exemplo, a arquitetura de Brasília, coisa e tal. Eles nem na cabeça deles o Brasil, sei lá, jungle, tá? É como se fosse tipo, sei lá, jungle. É a floresta. Aí eu tenho, cara. Mas eu tenho sangue italiano, na verdade. O nome Fontebassi
é italiano. Então, acho que é por isso. Então, deve ser o sangue dos avós. Beleza, gente? Então, eu quero deixar bem claro isso para você sobre o curso. Se você tiver qualquer dúvida, me manda um direct. E não esqueça, 50% até amanhã, tá? Então, de 1.997 por 999 à vista ou apenas 12 vezes de 94,14 centavos. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu já não vou ficar mais com vocês porque eu tô com o meu pequenininho aqui, eu tenho um filho pequeno e ele tá morrendo de fome. Então vou dar de comer ali para ele, tá? Então foi um prazer estar com vocês, a gente se vê na segunda. Os franceses acham que o Rio de Janeiro é a capital. Isso! Não somente o Rio, Régia, eles acham que é São Paulo. Eu lembro uma vez eu estava na faculdade. Isso foi bem engraçado. Calma aí, amor, já tô indo. Foi bem engraçado. Por exemplo, o professor, no início da aula lá, tem um brasileiro aqui, ok. Aí ele perguntou, de onde você é? Eu sou de Brasília, eu moro em Brasília. Aí je lui ai dit, non, je viens de Brasília, eu venho de Brasília. Aí ele, não, ça va, mais vous êtes d'où? De onde que você é? De onde que você é? Vous êtes d'où? Je suis du Brésil. Aí ele perguntou, mas de que cidade? Je viens de Brasília. Je viens de Brasília. Aí eu falando, Brasília. Ele, não, eu quero saber de qual é a cidade. Eu falei, Brasília. Ele ficava entendendo como se eu não tivesse o entendido. E aí, quando eu falei que Brasília era a capital, o professor na faculdade, ele, não, je pensais que c'était São Paulo. Aí ele foi que falou, eu achei que fosse São Paulo. Aí eu, caraca. E vários outros professores. Aí o pessoal da turma já sabia que, eles também não sabiam, mas eles começaram a saber que a capital do Brasil era Brasília. Aí quando os professores perguntavam, você é de onde? Qual cidade? Eu falava Brasília, e ele ficava, não, mas qual cidade? E eu falava Brasília. Eles achavam que eu estivesse falando Brasil. Todos os meus colegas caíam na gargalhada. Era engraçado, eles rachavam de rir. Aí o professor ficava até meio desconcertado, assim, poxa, como que eu não sei qual é a capital? Mas eles não sabem, aquela coisa. Igual nos Estados Unidos, eles não sabem também. O Brasil lá é só mato, né? Que legal, Régia. Fico feliz. Então nós somos do mesmo cerradão, né? Pessoal, então é isso, tá? Para mais dúvidas ou qualquer coisa, me manda um direct e a gente se vê logo mais, beleza? Aqui, meu pequeno. Tchau, tchau, gente. Bisous. Tchau. E bom weekend. Salut.